Bom, então, na verdade, a intenção da nossa conexão de hoje é explorar um pouquinho quais os relatórios financeiros a gente tem no Apenas, ok? Que vocês podem enviar para a contabilidade aí no final do mês ou no final do exercício, tá? Para que facilite para o contador ter em mãos a movimentação da instituição dentro daquele período, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Bom, então, para a gente fazer esse envio ao contador, é necessário a gente entender que ele vai precisar de toda a movimentação que a gente teve na instituição, tá? Dentro de um determinado período, ok? Para que ele faça os lançamentos dele lá na contabilidade. Esse tipo de procedimento, ele é feito porque, normalmente, o contador, ele é terceirizado, ok? Ele utiliza um determinado sistema para fazer o trabalho dele. Então, a gente envia essas informações e ele pega aí os totais, né, os valores dessas informações que a gente envia para ele e lança no sistema dele para, no final, ele ter aí os relatórios de demonstração de resultado, tá, gente? Então, a gente vai contar com os relatórios do módulo financeiro, ok? E, normalmente, a gente sempre utiliza, então, dois tipos de relatórios. Os de contas a pagar e contas a receber, tá? De determinados tipos que eu vou mostrar para vocês. E, normalmente, utiliza também o extrato bancário, tá, gente? Para que a gente tenha aí os saldos de contas e afins, ok? Bom, essa tela que eu estou mostrando para vocês, ela fica aqui na nossa opção de relatórios, financeiro, contas a pagar e receber. É essa tela aqui, ok? Normalmente utiliza-se o tipo de relatório normal, que é o tipo 1, e aí a gente começa a tratar na tela as informações que a gente precisa para envio, tá? Esse relatório ele é impresso de duas formas. Primeiro a gente imprime, por exemplo, contas a pagar e em seguida o contas a receber. Então essa tela, ela não une essas informações para a gente, tá? A gente tem que imprimir os relatórios por parte mesmo, ok? Vamos fazer aqui primeiro a parte de contas a pagar? Então, eu seleciono o tipo de conta que eu quero, ok? Aqui, eu vou informar que eu vou emitir esse relatório por período. Então, eu vou informar para o sistema uma data inicial e uma data final para que ele gere para mim um relatório com as informações daquele intervalo, tá? Então, aqui eu vou utilizar a data inicial. Eu vou colocar aqui, eu vou utilizar o mês de janeiro, tá, gente? Para mostrar para vocês. Então, eu coloquei minha data inicial no primeiro dia de janeiro, a minha data final no último dia de janeiro, ok? Em seguida, a gente tem que também tratar o filtro de situação dos lançamentos que a gente quer ver em tela, que são essas situações aqui, nessa opção de seleção, situação agrupada, tá? Então, aqui a gente tem todos os lançamentos em aberto e liquidado, somente liquidados por desconto, somente as liquidadas, tá? Somente contas baixadas e em aberto na data final. Bom, normalmente a gente utiliza dois tipos de filtros, tá? As liquidadas, para a gente saber tudo o que foi baixado dentro, que está dentro deste intervalo, tá? Então, tudo que vence entre dia 1º de 2016 e 31 de 1 de 2016, ok? Mas que já foi liquidado. Então, considera-se que eu estou enviando os meus dados do mês de janeiro, tá? Aqui eu coloco, então, minha opção de somente liquidadas, ok? E mando visualizar o meu relatório.
O sistema vai gerar para mim um relatório com as contas que eu tive liquidada dentro daquele mês, tá? Então, ele vem aí com as informações, né, da pessoa, o histórico, o vencimento e afins, ok? E as situações de valores. Então, qual é o valor, tá? Qual a data de situação, ou seja, em qual data ela foi liquidada, e qual o valor líquido dessa liquidação, tá? Bom, então esse aqui a gente envia para o contador para ele ver o que a gente pagou. Aqui eu só tenho uma conta mesmo de exemplo, tá, gente? Aí no caso de vocês, vai gerar um relatório de várias páginas, que foi do mês inteiro, tá? Como esse relatório ele é demorado, a gente utiliza como exemplo as quantidades menores, ok? Bom, então, como a gente tem o relatório de contas a pagar liquidadas, tá? Ou seja, vence no mês de janeiro e foi liquidada, a gente vai ter também que enviar as contas a pagar que estão em aberto na data final da nossa seleção, tá? Então, a gente vai pegar esse relatório aqui, vai fazer a impressão dele, ou vai salvar em PDF, aí vai ficar a critério da instituição e do contador, tá? De qual seria o melhor formato para envio, ok? E aí a gente vai trocar o tipo de seleção aqui para em aberto na data final, tá? Isso vai possibilitar para a gente o saldo em aberto até essa data aqui, tá? Então, tudo que vence entre esses dias, ok? E que está com o saldo em aberto na data final. Então, se a gente visualizar aqui, olha, o sistema vai gerar para a gente, tá? O nosso saldo de valor em aberto na nossa data final, tá? Bom, porém, para a gente confrontar todas essas informações, a gente vai ter que emitir também a nossa relação de contas em aberto dentro desse período, ok? Então, aqui, se a gente mudar a seleção para todas em aberto, a gente vê na tela tudo que foi lançado, ok? Dentro desse mês e que não foi pago, tá? Então, através dessas informações, o nosso contador já tem aí quais foram as nossas despesas dentro do mês de janeiro, ok? Bom, além de controlar todas as nossas despesas, o nosso contador vai precisar saber o que a gente teve de receita dentro desse período, tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo procedimento de emissão de relatório para contas a receber, ok? Aí tem uma observação, gente. O contas a receber, ele é alimentado através da integração do GIS e do Atenas, tá? Se a instituição de vocês não está com essa integração ativa, é necessário que vocês entrem em contato com a gente para agendar essa integração, tá? Para que vocês consigam ter informações e relatórios mais consistentes no Atenas, ok? E existem algumas contas a receber que podem ser lançadas direto no Atenas, tá? Ou seja, aquela receita que ela não é proveniente de prestação de serviço educacional, ela pode ser lançada direto no Atenas. Então, vamos supor que, além da integração do GIS, a instituição ela alugue o auditório para determinadas empresas realizarem palestras, treinamentos e afins. Então, vocês vão fazer a entrada desse valor direto no Atenas, tá? E a gente vai ter aí o relatório de contas a receber dentro desse período também, tá? Então, a gente tem, da mesma forma, uma relação de valores a receber em aberto, ok? Então, a gente faz o filtro, visualiza, tá? Aqui eu não tenho valor a receber em aberto, eu vou aumentar aqui o prazo para ver se eu consigo localizar um valor em aberto. Agora sim. Então, aqui eu tenho determinados valores em aberto, ok? E eu tenho aqui
o meu relatório de valores baixados, tá? E aí eu vou ter, então, o meu em aberto na data final também, ok? Bom, de relatório financeiro, normalmente a gente utiliza esses para dar apoio para a nossa contabilidade, tá? Essa tela, gente, ela é bem detalhada. Então, às vezes, alguma situação pode ser personalizada por você, tá? Por exemplo, vamos supor que a gente vá enviar aqui esse relatório para o contador, tá? E ele traz para mim no histórico o centro de custo que eu fiz o lançamento. Então, vamos supor que eu não quero que esse centro de custo apareça. Aqui na minha tela de relatório, eu venho na opção de especiais e desmarco a opção de mostrar centro de custo no histórico, tá? E quando eu gerar de novo, ele já não traz mais o centro de custo, tá vendo? Vamos supor também, por exemplo, que a gente deseja... deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Aqui, ó. Vamos supor que a gente quer um relatório que seja agrupado por pessoa. O meu aqui só tem 2 como exemplo, tá, gente? Então, ele não vai dar um agrupamento, mas eu vou explicar para você. Vamos supor que a gente está tirando aí o contas a pagar e quer agrupar isso por fornecedor, tá? A gente agrupa por pessoa e informa se a gente vai querer ele analítico. Então, o que o sistema vai fazer? Ele vai agrupar os lançamentos por fornecedor. Então, ele vai fazer dessa forma aqui, ó. Ele vai pegar o primeiro fornecedor, vai trazer todos os lançamentos dele. Vai pegar o segundo fornecedor, trazer todos os lançamentos referentes a ele, tá? E assim por diante. E, ao fim de cada fornecedor, ele traz o total que a gente tem a pagar para aquele fornecedor dentro daquele período, tá? Seria também uma situação a verificar com o contador. Por quê? Nem sempre o escritório de contabilidade vai fazer lançamento detalhado. Então, nem sempre ele vai ter lá cadastrado os seus fornecedores e vai fazer o lançamento de cada um deles, tá? Então, tudo isso vai depender do que o contador solicitar para você, tá? Bom, vamos supor, então, que o contador fale, olha, eu preciso que você me envie um relatório de determinada forma. Se vocês não consigam localizar isso no sistema, basta vocês entrarem em contato com o suporte técnico e informar o que é que vocês vão precisar no relatório para que um dos nossos técnicos auxilie vocês aí a como utilizar os filtros da tela, tá, gente? Então, isso também a gente vai acompanhar vocês, tá? Caso seja necessário, basta entrar em contato com a gente. Bom, gente, lembrando que qualquer dúvida, vocês podem enviar para o usuário Reginaldo deste sistema, tá? Que está online na sala com a gente, que ele vai me repassar posteriormente para a gente fazer os devidos esclarecimentos, ok? Qualquer situação ou necessidade pode repassar para o usuário dele. Bom, então, aqui a gente já tem o nosso relatório de receita e de despesa, tá? De determinadas formas para enviar para o nosso contador, ok? Além disso, normalmente é recomendado que seja enviado para ele o extrato bancário, tá? Então, como que a gente faz a emissão desse extrato, ok? Vamos fechar essa tela aqui. Aqui em relatório financeiro, bancários, tá? Nós vamos utilizar o extrato de contas, ok? Vamos colocar aqui uma determinada data e vamos selecionar aí a conta bancária que a gente quer para enviar para o nosso contador, tá? Então, eu fiz o filtro da data de movimentação que eu quero, informei qual a conta bancária, ok? E vou visualizar aqui o meu extrato bancário. Deixa eu aumentar aqui o zoom da tela. Um minuto.
Bom, então aqui a gente tem a conta bancária que a gente solicitou, tá? Aqui a gente tem os lançamentos que foram feitos nessa conta, ok? Então a gente tem o histórico desse lançamento, tá? O valor que a gente teve de débito e de crédito nos lançamentos. Por exemplo, o meu primeiro lançamento é um recebimento de um aluno, então eu tive um crédito de R$ 500, tá? Somado ao meu crédito anterior, tá? Ao meu saldo anterior, eu tenho então agora R$ 109.413 nessa conta, ok? Esse relatório então vai trazer para mim a conta contábil que isso foi vinculado, tá? Em seguida, eu tenho 3 lançamentos de contas a pagar, ok? Então, cada um um determinado valor. À medida que o sistema lança o valor, logo à frente ele lança, então, o saldo atual da conta, tá? Considerando o saldo que ele tinha anteriormente. Então, anteriormente eu tinha 109.413, fiz, então, uma saída para pagamento de R$ 726 e fiquei com saldo de 108.686, ok? E a conta contábil também. Então, vocês vão emitir esse extrato de todas as contas que vocês têm, ok? E vão agrupar isso também junto com a documentação da contabilidade, tá? Feito isso, pessoal, vocês vão ter que verificar com o contador a situação dos relatórios que ele vai precisar, tá? Então, financeiramente falando, a gente tem esses relatórios do sistema que vocês podem utilizar para dar apoio ao contador da instituição, ok? O nosso Conexão de hoje ele é mais simples, exatamente para tratar essa situação de quais relatórios a gente pode utilizar para apoio, tá? E enviar para a nossa contabilidade. Okay? E caso vocês tenham dúvidas, podem nos enviar, ok? Eu vou deixar o espaço aberto agora para dúvidas e aí a gente vai discutindo outros temas que forem colocados aí como dúvidas a respeito desses envios, ok? Bom, temos aqui a dúvida da Cláudia a respeito da forma de realização da conciliação bancária, tá? Se ela é feita manual ou se ela é feita através de arquivo. Bom, Cláudia, primeiro você vai ter que verificar o que a sua conta bancária te disponibiliza, tá? Alguns bancos, eles cobram a mais pelo serviço de retorno para esse tipo de informação, tá? Para esse tipo de movimentação de período. Caso a sua conta já contemple esse serviço, existe uma forma, né, uma configuração que é feita no sistema para que a conciliação bancária seja feita através de importação de arquivo de retorno. Caso a sua conta não contemple e você não tenha interesse, né, em incluir esse tipo de serviço na sua conta bancária, você pode continuar fazendo a conciliação bancária de forma manual mesmo no sistema, tá? Não tem problema não. Pessoal, mais alguma dúvida a respeito dessas telas de relatórios para apoio que a gente falou aqui hoje? Vocês já utilizavam esses relatórios? Bom, nós temos aqui a dúvida da Iane, que é a seguinte: caso a conta já contemple a opção de arquivo de retorno bancário, como que deve ser realizada, então, essa configuração? Caso a conta já contemple esse serviço, basta vocês entrarem em contato com o suporte através de um chamado, tá? Informar que vocês precisam desse tipo de utilização apenas, ok? Eles vão, então, solicitar algumas informações a respeito de manuais bancários e afins, tá? E
vão analisar aí a configuração que deve ser realizada na instituição, ok? Então, gente, quando for solicitar esse tipo de configuração, tentem já estar com o manual do banco, tá? O banco, ele repassa esse manual quando ele é solicitado, ok? Bom, temos aqui a dúvida da Cláudia. Pelo que ela expôs para a gente, ela ainda não está utilizando a Atenas, tá? Mas ela tem alguns problemas de inadimplência e até o momento ela utiliza os relatórios financeiros do GIS. Bom, Cláudia, a inadimplência de alunos, ela pode ser controlada pelo próprio sistema GIS, tá? Lá no GIS a gente tem uma relação de devedores, onde você tem um relatório atualizado, ok, da inadimplência do aluno, e lá você já obtém valores atualizados. Então, vamos supor que você emita um relatório atualizado até a data de hoje. Isso quer dizer que o sistema vai gerar para você um relatório já aplicando multas e juros sobre o valor devido pelo aluno, ok? Então, essa inadimplência do aluno, você consegue controlar lá pelo próprio GIS. Normalmente, gente, os relatórios que a gente utiliza para controle de inadimplência e movimentações do GIS, eles são mais aplicados no GIS mesmo, tá? Mesmo o GIS integrando com Atenas e a gente obtendo relatórios de resultados e afins, a parte de lançamento de mensalidade, ela é toda realizada no GIS. Então, normalmente, a gente mantém o controle de inadimplência utilizando o próprio relatório de lá, tá? Por quê? O lançamento no Atenas, ele vem integrado. Então, só resumindo aqui para vocês entenderem. O Atenas, ele não tem aquela atualização diária de multijuros do aluno. O GIS, no relatório dele, você tem isso. Então, no relatório do GIS, você coloca na tela até qual data você quer atualizar e a própria tela, ela já foi programada para fazer aquele cálculo e gerar para você o relatório com aquele cálculo atualizado, ok? Quando é que o Atenas vai saber disso? Quando você tiver aí o lançamento daquele débito do aluno, tá? Ou do pagamento, e ele vai ver um valor que foi pago de multa e juros. Então, o Atenas, ele não atualiza isso constantemente, tá? Igual o GIS que mostra para a gente em relatório, ok? Bom, pessoal, a Iane, ela mandou para a gente uma sugestão de relatório para mostrar para vocês, tá? Eu vou primeiro falar sobre a sugestão que ela mandou e em seguida mostrar, ok? Ela mandou o seguinte: utilizamos para informações contábeis. Nessa mesma tela de em contas a pagar e receber, ela seleciona a conta bancária, tá? E o período. Assim, ele vai trazer os recebimentos a créditos dessa conta contábil, tá? E ela informou que é muito utilizado para apurar o Simples Nacional, ok? Bom, essa situação de relatório que eu mostrei para vocês é o seguinte: eu mostrei os relatórios básicos que normalmente são aplicados a qualquer tipo de instituição, tá, gente? A sugestão da Iana, ela é totalmente válida, ok? Ela seleciona aqui, olha, a conta bancária que ela quer, tá? E ela utiliza isso para o Simples. A sugestão dela é totalmente válida, porque às vezes pode atender a alguma outra instituição. Eu não consigo detalhar muito essa situação, porque cada instituição trabalha de uma forma. Então, a instituição da Iane, ela é optante pelo Simples, ok? Algumas outras que a gente atende, né, outras instituições que utilizam nossos sistemas, elas são lucro presumido, tá? Então, nem sempre a gente consegue abranger durante a nossa demonstração aqui do Conexão EX todo tipo de situação, tá? Mas é totalmente válido o que a Iane fez. Eu agradeço e muito obrigada, Iane. Caso alguma outra instituição utilize o Simples Nacional, fica a dica aí que ela deixou, ok? Selecionando aqui a conta bancária, tá? E caso exista alguma outra instituição com outro tipo de tributação, tá? Aí a gente analisa isso com mais calma de acordo com a instituição. Então, se o que eu mostrei para vocês aqui ainda
não for suficiente para a contabilidade, vocês podem abrir um chamado que a gente vai auxiliar aí, mostrando, né, o que mais a gente pode ter de acordo com o que o contador pedir, tá, gente? Obrigada, Yane, mais uma vez. O José Otávio, ele está com a dúvida que é o seguinte: a contabilidade sempre solicita para o setor financeiro, dentre os diversos relatórios do GIS, a relação de desconto concedido. Consigo retirar este relatório no Atenas? Bom, José Otávio, no Atenas não. Você vai conseguir tirar ele no próprio GIS. Tá? Lá no GIS a gente tem uma relação de descontos concedidos. E lá você consegue, então, obter essa informação que o seu contador pede. Tá? Às vezes a gente fala que determinado relatório não é possível na Atenas, ou no Atenas não é a forma mais viável, gente, pela situação que eu expliquei para vocês anteriormente. Toda a receita da Atenas é alimentada pelos GIS, tá? Então, o Atenas ele nunca vai ser tão rico de detalhes a respeito de cada um dos alunos, de cada um dos débitos, dos descontos, da multa e juros, como o próprio GIS, ok? Então, normalmente, essa parte de controle aí, de desconto concedido, de multa e juros, de relatório com atualização de multa e juros, a gente recomenda que mantenha esse controle no GIS, tá? Bom, nós vamos aguardar mais alguns minutos, tá, gente, para ver se vai ser colocada mais alguma dúvida, ok? E, enquanto isso, eu gostaria de lembrar a vocês que a IX está em constante atualização de informações, ok? E todas as informações elas são disponibilizadas através dos nossos canais, tá? Então, vocês podem acessar o próprio site da IX, que é ix.com.br, ok? E vocês podem também acessar os nossos demais canais. Então, a gente tem a nossa página no Facebook, tá? Que é facebook.com/ixsistemas, ok? Lá também a gente está sempre divulgando algumas dicas, tá? E algumas informações a respeito de informações educacionais e afins, ok? A gente tem o nosso canal no YouTube, onde existem vários vídeos a respeito da empresa, tá? E também os vídeos do Conexão AIX. Todos os vídeos que são gravados aqui, a gente publica depois no YouTube. Então, vocês acessando youtube.com/ixsistemas, vocês também vão localizar o nosso canal, tá? Se inscrevam lá para que vocês recebam as atualizações das postagens, ok? E a IX Sistemas tem o blog de gestão escolar. Esse blog ele fica dentro do nosso próprio site, tá, gente? Então é ix.com.br/blog de gestão escolar. Eu vou mandar o link para vocês pelo chat, ok? E a IX também disponibiliza os cursos online, tá? Então a gente tem aqui o nosso canal EAD, onde vocês podem se inscrever e fazer a realização dos nossos cursos online, tá? Então, eu estou enviando para vocês através do bate-papo, todos os canais, ok? Para que vocês possam acessar, tá? Bom, a Cláudia tem uma dúvida se no Atenas ela teria como imprimir uma relação de recebimentos diário por curso, tá? Bom, Cláudia, isso aí vai depender da forma que vocês utilizam a Atenas, ok? Normalmente, a gente divide no centro de custo os cursos, tá? Então, se você fizer o rateio por centro de custos separado pelos cursos, aí você consegue emitir um relatório por centro de custo, e aí você vai ver, por exemplo, vamos supor que você tem aí o centro de custo de educação infantil e o centro de custo de ensino fundamental. Então, você vai ver o valor de recebimento do ensino infantil, né, que é um centro de custo, e do ensino fundamental, que é um outro centro de custo, tá? Eu não me recordo agora se no GIS existe algum relatório separado por curso, tá? Mas eu vou te pedir para entrar em contato com o suporte e colocar essa sua necessidade
para ver se o técnico consegue localizar junto com você. Agora, nesse exato minuto, eu não estou conseguindo lembrar aqui se tem algum lá no GIS, ok? Mas às vezes no próprio GIS você consiga isso também. Bom, pessoal, eu verifiquei aqui junto ao Reginaldo, que é quem está recebendo nossas perguntas, ok? Não foi colocada mais nenhuma dúvida. Então, eu agradeço a participação de todos e a gente se fala em um novo evento, ok? Tenham todos uma boa tarde e até a próxima.